Capítulo 2.8 Mito 8. Você precisa correr grandes riscos para obter grandes recompensas. Uma operação de investimento é aquela que, após a análise de suas premissas, promete a segurança do principal e um retorno adequado. As operações que não atendem a esses requisitos são especulativas. Benjamin Graham. O investidor inteligente, fazendo o seu bolo e comendo-o também. Superficialmente, parece que os empreendedores têm alta tolerância ao risco. Mas uma das frases mais importantes da minha vida é proteger-se do resultado adverso. Richard Branson, fundador da Virgin. Meu amigo Richard Branson, fundador da Virgin e de suas muitas marcas incríveis, decidiu lançar a Virgin Airways em 1984. No verdadeiro estilo Davi contra Golias, o mestre de marketing sabia que poderia superar mercadologicamente qualquer um, incluindo a gigante concorrente British Airways. Para um forasteiro, parecia uma grande aposta. Mas Richard, como a maioria dos investidores inteligentes, estava mais preocupado em se proteger de um resultado adverso do que em marcar um gol. Assim, em um movimento brilhante, ele comprou seus primeiros 5 aviões, mas conseguiu fechar o negócio de sua vida. Se não desse certo, ele poderia devolver as aeronaves, uma garantia de devolução do dinheiro. Se falhasse, ele não perderia. Se ganhasse, ganharia muito. O resto é história. Ao contrário do mundo dos negócios, o mundo dos investimentos vai lhe dizer, direta ou mais sutilmente, que, se você quiser ganhar muito, vai ter de assumir um alto risco. Ou, mais assustadoramente, se você quiser liberdade financeira, vai ter de arriscar sua liberdade para chegar lá. Nada poderia estar mais longe da verdade. Se existe um denominador comum entre iniciados bem-sucedidos, é que eles não especulam com suas economias duramente conquistadas. Eles estabelecem estratégias. Lembra das 2 principais regras de investimento de Warren Buffett? Regra 1. Não perca dinheiro. Regra 2. Releia a regra 1. Sejam os principais negociadores de fundos de cobertura do mundo, como Ray Dalio e Paul Tudor Jones, ou empresários como o fundador da Salesforce, Mark Benioff, e Richard Branson, da Virgin. Sem exceção, esses bilionários iniciados procuram oportunidades que proporcionem risco, recompensa assimétrica. Essa é uma maneira extravagante de dizer que a recompensa é drasticamente desproporcional ao risco. Arrisque pouco, faça muito. O melhor exemplo de arriscar muito pouco para fazer muito são os investidores de alta frequência, HFT, na sigla em inglês, que usam as últimas tecnologias. Sim, inclusive robôs voadores e torres de micro-ondas mais rápidas do que a velocidade da luz, para economizar de um segundo. Qual você acha que é o seu risco? Recompensa ao gerar 70% de todo o volume de negociação no mercado de ações. Vou dar uma pista. A Virtu Financial, uma das maiores empresas de HFT, estava prestes a abrir seu capital. Um processo que exige a divulgação de seu modelo de negócios e de sua lucratividade. Nos últimos 5 anos, a Virtu perdeu dinheiro apenas em um dia. Isso mesmo. Um único dia de negociação em milhares de outros. E qual é o seu risco? Investir em computadores mais rápidos, suponho. Esfregando uma moeda na outra. J. Kilibas, meu amigo e guru dos fundos de cobertura, é mais conhecido por transformar um investimento de 30 milhões de dólares em 2 bilhões em apenas 2 anos. A sabedoria convencional diria que ele deve ter corrido um grande risco para obter retornos dessa magnitude. Nem tanto. Que ele fez uma aposta muito calculada contra a bolha imobiliária que o estava se expandindo como o garoto Willy Wonka em a fantástica fábrica de chocolate. Ela iria estourar, mais cedo ou mais tarde. Lembra daqueles dias quando vorazes e pouco qualificados compradores de hipotecas eram convencidos a adquirir tudo o que pudessem, sem nenhuma entrada nem qualquer prova de que poderiam honrar seu compromisso? Os credores estavam entrando em acordos para conceder empréstimos, sabendo que poderiam embalá-los e vendê-los para investidores que na verdade não chegavam a compreendê-los. Essa bolha era fácil de detectar enquanto você estava olhando de fora para dentro. Mas a genialidade de Killy, que ele revela em sua entrevista na seção 6,
é que ele só arriscou 3 centavos de cada dólar de resultado positivo. Que tal isso? Correr um pequeno risco e colher recompensas gigantes. Quando conversei recentemente com Kelly, ele compartilhou os detalhes de outra oportunidade assimétrica de risco. Recompensa que havia encontrado para si e para seus investidores. As condições: ele tinha uma garantia de 95% de seu investimento. Mas, se ou quando a companhia abrisse o capital, os resultados positivos eram ilimitados, e ele aguardava retornos maciços. Se tudo desse errado, ele perderia apenas 5%. Kelly, como todos os grandes investidores, assume pequenos riscos para grandes recompensas. Dar tudo de si sem nenhuma proteção contra os resultados adversos é uma receita para o desastre. Kelly, como posso transmitir esse ponto para os meus leitores? Tony, eu vou lhe dizer como foi que ensinei os meus 2 meninos. Nós compramos moedas. O que você disse, Kelly? Talvez o telefone estivesse falhando. Eu poderia jurar que você acabou de dizer que comprou moedas. Você me ouviu bem. Eu estava, literalmente, embaixo do chuveiro um dia e pensei, onde posso obter um retorno sem risco? A maioria dos especialistas nem sonharia com isso. Em sua mente, retorno sem risco é um paradoxo. Iniciados como que ele pensam diferente do rebanho. E, desafiando a sabedoria convencional, ele sempre procura pequenos investimentos para obter recompensas desproporcionais. O famoso guru de fundos de cobertura, com uma das maiores conquistas do século passado, usa o seu suado dinheiro para comprar. Bem, dinheiro. 2 milhões de dólares em moedas, o suficiente para encher uma pequena sala. E qual era o problema? Embora o valor de uma moeda flutue, no momento da entrevista Kelly me disse, Tony, o níquel dos Estados Unidos vale cerca de 6,8 cêntimos hoje em seu valor de derretimento. Isso significa que 5 centavos vale, de fato, 6,8 cêntimos 36% a mais que seu verdadeiro valor de metal. É insano pensar que vivemos em um mundo em que o governo vai gastar quase 9 centavos no total, incluindo matéria-prima e custos de fabricação, para fazer uma moeda de 5 cêntimos. Alguém está prestando atenção lá em Washington. Claramente, isso não é sustentável. E um dia o Congresso vai acordar e mudar os ingredientes que compõem o níquel. Talvez o próximo seja de estanho ou de aço. Eles fizeram algo idêntico com a moeda de 1 centavo quando o cobre ficou muito caro, no início dos anos 1980. De 1909 a 1982, a moeda de 1 centavo era composta de 95% de cobre. Hoje, é principalmente zinco, com apenas 2,5% de cobre. Hoje, uma daquelas moedinhas mais antigas vale 2 centavos. Não em valor de derretimento, esse é o preço que colecionadores de moeda pagariam. Isso significa 100% a mais do que o seu valor nominal. Se você tivesse investido em moedas de 1 centavo lá atrás, teria dobrado o seu dinheiro sem risco, sem sequer precisar ter derretido as tais moedas. Admito que pareceu um artifício no início, mas que ele estava falando muito sério. Se eu pudesse retirar todo o saldo do meu patrimônio líquido, pressionar um botão e transformá-lo em moedas, faria isso neste exato segundo. Ele exclamou. Por quê? Então, você não precisaria se preocupar com quanto dinheiro eles imprimem. A moeda sempre vai valer uma moeda. E o seu dinheiro valeria 36% a mais, assim como as moedas de 1 centavo, provavelmente, vão valer 100% a mais no futuro, assim que o governo, inevitavelmente, baratear a receita da moeda. Que ele era mais do que um entusiasta. Onde mais eu posso obter um retorno de 36% sem risco? Se eu estiver errado, ainda tenho aquilo com que comecei. Claro que é ilegal derreter moedas, por enquanto, mas o ponto é, não vou precisar derretê-las porque, assim que mudarem o modo de fabricação da moeda, as antigas se tornam ainda mais valiosas do que antes, pois começa a haver escassez quando eles começam a tirá-las da circulação. Não é necessário dizer que os filhos de Kelly entenderam a lição, assim como se exercitaram bastante movendo caixas de moedas para o depósito. Agora,
Você pode estar pensando, bem, isso é ótimo para aquele Bas, que tem milhões ou até mesmo bilhões para desperdiçar, mas como isso se aplica a mim? Certamente, não deve ser possível para investidores normais auferir os resultados positivos sem os resultados adversos. Conquistar uma proteção do capital com grande potencial de crescimento. Pense de novo, o mesmo nível de criatividade financeira que impulsionou o investimento de alta frequência, HFT, fazendo-o passar de inexistente para uma força dominante em apenas 10 anos, atingiu outras áreas de finanças. Depois da crise de 2008, quando as pessoas não tinham muito apetite por ações, algumas mentes muito inovadoras nos maiores bancos do mundo descobriram uma maneira de fazer o aparentemente impossível: permitir que você e eu participássemos dos ganhos do mercado de ações sem arriscar nada do nosso capital. Antes de você taxar esse conceito de insano, eu, pessoalmente, tenho uma obrigação, emitida e patrocinada por um dos maiores bancos do mundo, que me dá 100% de proteção ao capital. Se o mercado subir, eu consigo manter uma parte significativa dos ganhos no mercado, sem dividendos. Mas se ele cair, eu recebo todo o meu dinheiro de volta. Não sei quanto a você, mas estou muito contente em abrir mão de uma porcentagem dos resultados positivos para me proteger de dolorosas perdas de uma parte do meu portfólio de investimentos. Mas estou colocando o carro na frente dos bois. Chegamos a um ponto nos Estados Unidos em que a maioria de nós acredita que a única opção para fazer crescer nossa riqueza envolve assumir grandes riscos. Que nossa única opção disponível é resistir às agitadas ondas do mercado de ações. E nós, de alguma forma, nos consolamos com o fato de que todos estamos no mesmo barco. Bem, adivinhem, isso não é verdade. Nem todo mundo está no mesmo barco. Existem uns barcos muito mais confortáveis fora da água, ancorados no famoso porto seguro, enquanto outros estão enfrentando as ondas da volatilidade e fazendo água rapidamente. Então, quem é o dono dos barcos que estão no porto? Os iniciados, os ricos, 1%, aqueles que não estão dispostos a especular com seu dinheiro suado. Mas, não se engane, você não precisa estar nesse 0,00% para estabelecer estratégias como esse 0,00%. Quem não quer comer o bolo também? No mundo dos investimentos, ter o seu bolo e comê-lo seria ganhar dinheiro quando o mercado sobe, mas não perder um centavo sequer se ele cai. Temos de fazer a viagem para cima, mas não para baixo. Esse conceito, bom demais para ser verdade, é tão importante que dediquei uma sessão inteira deste livro a ele. Vantagens sem desvantagens. Criei um plano de renda vitalícia. Por enquanto, o breve aperitivo abaixo foi concebido para desfazer as noções preconcebidas de que você e todo o seu dinheiro devem suportar as intermináveis ondas de volatilidade. Aqui estão 3 estratégias comprovadas, exploradas com maior profundidade na seção 5, para obter retornos vigorosos, apesar de ancoradas firmemente em águas mais calmas. 1. Obrigações estruturadas. Essas são, talvez, uma das ferramentas mais empolgantes disponíveis hoje em dia, mas, infelizmente, é raro serem oferecidas ao público em geral, pois os investidores de alto poder aquisitivo as devoram como os pombos comendo sementes no Central Park. Felizmente, o fiduciário correto vai conseguir conceder acesso aos indivíduos que, eventualmente, não possuam grandes somas de capital de investimento. Então, preste atenção. Uma obrigação estruturada é simplesmente um empréstimo para um banco, normalmente um dos maiores bancos do mundo. O banco emite uma obrigação para você, e em troca você lhe empresta dinheiro. No fim do período de tempo, também chamado de termo, o banco garante que vai lhe pagar o que for maior de 100% do seu depósito de volta ou uma porcentagem dos resultados positivos dos ganhos de mercado, menos os dividendos. É isso mesmo. Eu recebo todo o meu dinheiro de volta se o mercado estiver em baixa em relação ao dia em que comprei a obrigação. Mas se o mercado subir durante esse prazo, começo a ter uma participação nos resultados positivos. Chamo essas obrigações de segurança projetada. Normalmente, não consigo manter toda a vantagem. Então,
Você precisa perguntar a si mesmo se está disposto a desistir de parte dos resultados positivos para ter proteção no momento dos resultados adversos. Muitas pessoas diriam que sim. Essas soluções se tornam especialmente valiosas quando você chega a esse ponto em sua vida, perto ou durante a aposentadoria, onde você não pode se dar o luxo de ter grandes perdas. Quando você não pode encarar nem sobreviver a outro 2008. Para aqueles que procuram assumir um pouco mais de riscos, algumas obrigações permitirão ainda mais vantagens se você estiver disposto a assumir mais riscos nos momentos de resultados adversos. Por exemplo, uma obrigação disponível hoje lhe daria um airbag de proteção contra os resultados adversos de 25%. Assim, o mercado precisa cair mais de 25% para que você perca. Em troca de assumir mais riscos, ele vai lhe dar mais de 100% na hora dos resultados positivos. Uma obrigação disponível nesse momento oferece 140% das vantagens se você estiver disposto a absorver uma perda superior a 25%. Portanto, se o mercado tiver subido 10% ao longo do prazo, você vai obter 14% em troca. Então, quais são as desvantagens das obrigações estruturadas? Primeiro, uma garantia é boa somente enquanto o apoia. Portanto, é importante escolher um dos bancos mais fortes, maiores, emissores, do mundo, com um balanço patrimonial muito sólido. Observação: o Lehman Brothers era um banco muito forte até não ser mais. É por isso que muitos especialistas recomendam os bancos canadenses, uma vez que tendem a ter os mais fortes indicadores financeiros. Próximo desafio: seu prazo pode estar fixado longe demais. Digamos que você possuísse uma obrigação com um prazo de 5 anos. E nos 4 primeiros o mercado estava subindo. Você estaria se sentindo muito bem nesse ponto. Se o mercado desmoronasse no 5º ano, porém, você ainda receberia o seu dinheiro de volta, mas não conseguiria capturar nenhum daqueles ganhos. Você também pode ter liquidez limitada se precisar vender a obrigação antes do fim do prazo. Também é importante observar que nem todas as obrigações estruturadas são criadas de forma idêntica. Como todos os produtos financeiros, existem boas versões e versões ruins. A maioria das grandes empresas de varejo vende obrigações com comissões substanciais, taxas de subscrição e taxas de distribuição. Tudo isso vai ser debitado de seus potenciais resultados positivos. Acessar obrigações estruturadas por meio de um fiduciário sofisticado e especializado, um consultor de investimentos registrado, normalmente faz essas taxas serem removidas, porque um fiduciário cobra uma taxa de consultoria fixa. Eliminando essas taxas, o desempenho sob um fiduciário também vai ajudá-lo a certificar-se de possuir a obrigação com o tratamento fiscal mais vantajoso, já que as ramificações fiscais podem variar. 2. CDs ligados ao mercado. Primeiro, o mais importante, não estamos falando dos certificados de depósito do seu avô. Hoje em dia, com taxas de juros tão baixas, os CDs tradicionais não conseguem sequer acompanhar o ritmo da inflação. Isso lhes valeu o apelido de certificados de morte, porque o seu poder de compra está sendo lentamente aniquilado. Enquanto escrevo, o CD médio de um ano está pagando 0,23% ou 23 pontos base. Você pode imaginar investir $1.000 por um ano e receber de volta $2,30. O investidor médio entre um banco se dispõe a oferecer e aceitar 23 bps. Mas o investidor rico, um iniciado, iria rir e lhes mandar para o inferno. Isso não dá nem para comprar um café com leite. E você ainda tem de pagar impostos sobre esse retorno de $2,30. Uma alíquota comum de imposto de renda ainda mais alta, em oposição à alíquota de imposto de investimentos, que historicamente está significativamente menor. Os CDs tradicionais são muito rentáveis para os bancos, porque podem se alterar e emprestar o seu dinheiro a 10 ou 20 vezes a taxa de juros que estão lhe pagando. Outra versão do jogo do iniciado. Os CDs ligados ao mercado são semelhantes às obrigações estruturadas, mas incluem o seguro da Federal Deposit Insurance Corporation,
FDIC. Eis aqui o modo como eles funcionam. Os CDs ligados ao mercado, assim como as versões tradicionais, oferecem um pequeno retorno garantido, uma cupom, se o mercado subir. Mas você também pode participar dos resultados positivos. Se o mercado cair, você recebe de volta o seu investimento, mais o seu pequeno retorno, e teria tido o seguro FDIC o tempo todo. Normalmente, o seu dinheiro fica comprometido por 1 ou 2 anos, enquanto as obrigações estruturadas podem durar de 5 a 7. Para termos um exemplo real, hoje há um CD ligado ao mercado que paga a mesma taxa de juros que um CD tradicional, 0,28%, mas também permite que você participe em até 5% dos ganhos de mercado. Portanto, se o mercado subir até 8% ao todo, você pode manter 5%. Nesse exemplo, você ganhou mais de 20 vezes o retorno de um CD tradicional, com a mesma proteção FDIC. Novamente, se o mercado cair, você não perde nada. Tenha em mente que as taxas estão mudando constantemente nessa área. As taxas podem ser mais atraentes em determinados momentos do que em outros. Em 2008, quando os bancos estavam lutando e ansiando por depósitos, eles propuseram um negócio que o meu amigo Ajay Gupta, que também é meu consultor de investimento registrado pessoal, não poderia deixar passar. A obrigação tinha 100% de proteção ao capital com seguro FDIC. O valor estava vinculado a um portfólio equilibrado de ações e títulos, e, afinal de contas, a sua média de ganho era de 8% ao ano, sem nenhum risco. Devo adverti-lo novamente, no entanto, de que acessá-los diretamente a partir de um banco, muitas vezes, pode acarretar uma série de encargos e taxas. Por outro lado, o acesso a essas soluções por meio de um consultor fiduciário normalmente removerá todas as comissões e taxas que uma empresa varejista pode cobrar. Portanto, o desempenho, as condições serão melhores para você. 3. Anuidades fixas indexadas. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que há muitos péssimos produtos de anuidade no mercado. Em minha pesquisa de entrevistas com alguns dos principais especialistas do país, descobri, porém, que há outros tipos de anuidades sendo utilizados por iniciados, representando mais uma ferramenta para criar as vantagens sem as desvantagens. As anuidades fixas indexadas, FIA, na sigla em inglês, existem desde meados dos anos 1990, mas só recentemente explodiram em popularidade. Uma anuidade fixa indexada devidamente estruturada oferece as seguintes características: 100% de proteção ao capital, garantida pela seguradora. É por isso que temos de escolher uma seguradora com alta classificação e longa história de cumprir suas promessas, muitas vezes por um século ou mais. Vantagens sem as desvantagens, como obrigações estruturadas e CDs ligados ao mercado. Uma anuidade fixa indexada permite que você participe quando o mercado sobe, mas não perca se o mercado cair. Todos os ganhos são com impostos diferidos. Se eles forem provenientes de um retira, você não paga impostos sobre os retornos. Finalmente, e talvez mais importante do que o resto, algumas anuidades fixas indexadas oferecem a capacidade de criar um fluxo de renda ao qual você não poderá sobreviver. Uma contra-cheque para a vida toda. Pense nesse investimento como a sua própria pensão pessoal. Para cada dólar que você deposita, a seguradora lhe garante um pagamento de renda mensal quando você decidir acionar ou ativar seu fluxo de renda vitalício. As seguradoras têm feito esse trabalho com sucesso há 200 anos. Vamos explorar essa estratégia em profundidade na seção 5. Vantagens sem desvantagens. Crie um plano de renda vitalícia. Uma palavra de advertência. Antes de prosseguir, preciso ser muito claro sobre um ponto. Isso não quer dizer que todas as versões desses produtos e estratégias são excepcionais. Alguns têm taxas elevadas, comissões elevadas, taxas ocultas e assim por diante. A última coisa que eu quero é algum vendedor usando estas poucas páginas para lhe vender algo que não vai ao encontro dos seus melhores interesses. Quando mergulharmos nessas soluções, na seção 5,
Vou apresentar uma lista específica das armadilhas que você deve evitar, bem como uma lista das coisas que você deseja ter certeza absoluta de receber quando utilizar essas soluções. Você recebe o que é capaz de suportar. A proposta deste capítulo é começar a lhe mostrar maneiras pelas quais você pode ter o seu bolo e comê-lo também. Às vezes, depois de ter suportado águas turbulentas por tanto tempo, você começa a acreditar que não há outra opção. Essa tendência é chamada de desamparo aprendido. Mas não é a maneira como os iniciados pensam. De Buffett a Branson, todos eles buscam a relação assimétrica entre risco e recompensa. Os iniciados não são incapazes, nem você. Em cada área da vida, você recebe o que é capaz de suportar. E é hora de elevar o padrão. Até onde nós chegamos. Fizemos alguns grandes progressos. Vamos recapitular os mitos que destruímos e as verdades que descobrimos até agora. Aprendemos que ninguém supera o mercado, exceto um punhado de unicórnios. Usando fundos de índice de baixo custo que copiam o mercado, podemos superar 96% dos fundos mútuos e quase todos os fundos de cobertura. Bem-vindo à vanguarda do pacote de desempenho. Considerando que os fundos mútuos de seleção de ações estão cobrando taxas extremamente altas, acima de 3%, em média, podemos reduzir nossas taxas de investimento em 80% ou até 90%. Você poderia ter mais do que o dobro de dinheiro quando se aposentar, ou eliminar alguns anos do tempo necessário para chegar à liberdade financeira. Deixe isso de lado por um segundo. Aprendemos a diferença entre um açougueiro e um nutricionista, entre um corretor e um fiduciário. E agora sabemos a quem recorrer para obter conselhos transparentes, que também podem ser dedutíveis de impostos. Aprendemos a reduzir drasticamente nossas taxas de 401k. Recorrendo a um provedor de baixo custo como o America's Best 401k. Você pode ver como seu plano se comporta usando o primeiro verificador de taxas da indústria, http://americasbest401k.com/401k FaceChecker, em inglês. Mais uma vez, essas economias de custos vão compor o saldo total da nossa conta e fazer o dinheiro retornar ao bolso da nossa família. Para você que é empresário, mostramos como você pode estar em conformidade com a lei e reduzir drasticamente sua responsabilidade. Aprendemos sobre o ROT 401k e como podemos nos proteger contra o aumento dos impostos, pagando hoje para nunca mais ter de pagar, e não enquanto o dinheiro rende ou nas retiradas. Aprendemos que os fundos ciclo de vida, TDFs, não são apenas caros, mas também podem ser mais agressivos ou voláteis do que você pensa. Se quiser usar um TDF, você deve optar por um provedor de baixo custo como o Vanguard. Mais tarde, na cartilha do bilionário, você também vai aprender a montar sua própria alocação de ativos, em vez de pagar uma TDF para fazer isso por você. Aprendemos que as anuidades variáveis são a evolução mutante de um produto financeiro de 2000 anos de idade, mas que outras anuidades mais tradicionais, fixas, podem fornecer o que nenhum outro produto pode: um fluxo de renda vitalícia garantido. Finalmente, aprendemos que a riqueza sem risco é uma possibilidade. Claro que há risco em tudo, mas nós aprendemos que certas estruturas vão nos permitir participar quando o mercado subir e não perder nada quando ele cair. Seus olhos estão começando a se abrir. A venda foi removida. Em que medida a sua vida vai ser diferente agora que você conhece a verdade? Derrubar esses mitos é o fundamento para criar a verdadeira liberdade financeira. Quero que você veja, ouça, sinta e saiba que é possível ganhar esse jogo. Se esses mitos são perturbadores, eles o foram, para mim, quando descobri a verdade pela primeira vez. Permita que o impulsionem para frente, tornando a liberdade financeira uma obrigação em sua vida, e declarando que ninguém nunca mais vai se aproveitar de você. Vamos subir mais um nível e nos divertir um pouco na sessão 3. É aqui que vamos tornar nossos sonhos ainda mais reais, colocando em prática um plano que é, ao mesmo tempo, factível e emocionante. Se não estiver acontecendo rápido o suficiente para você,
Vamos ver como se faz para acelerá-lo e deixá-lo mais perto de seu futuro. Antes, porém, o último e derradeiro mito deve ser aniquilado. Mas, ao contrário dos outros, não se trata de um mito que alguém lhe vendeu. É a história que você vendeu a si mesmo. É qualquer mito ou mentira que tenha impedido você de agir no passado. É hora de avançar. Vamos destruir seus limites descobrindo as mentiras que contamos a nós mesmos.